Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, querido. Ninguém pode viver sem Deus. Você pode dizer isso? Ninguém pode viver sem quem? Ninguém pode viver sem Deus. A questão é que nem todos sabem disso. A questão é que nem todos sabem disso. E aqueles que não sabem estão mortos. Mas aqueles que sabem é porque estão vivos. E porque estão vivos, eles entendem que eles não podem mais viver sem Ele, porque senão morrem. Talvez você estranhe um momento como esse, apenas colocar uma canção sem aviso prévio e sem ninguém dizendo o que você tem que fazer. Eu tenho falado isso há alguns dias e tenho batido nessa tecla de que o mais importante no nosso relacionamento com o Senhor não é alguém dizendo o que nós temos que fazer, mas sim nós respondendo ao Espírito. Eu sei que a forma cultica, a liturgia de um culto, a forma de acontecer um culto, eu sei que tem que ter ordem, eu sei que tem que ter início, eu sei que tem que ter meio, eu sei que tem que ter um fim, eu sei disso. Mas aqui é um aprendizado. E este é o segredo daqueles que nunca morrem. Eles sabem responder ao Espírito. E tem que ser algo natural. Tipo, uma canção dessa tem que mexer com você. Uma letra, o que está sendo cantado tem que mexer, porque se não mexe, é porque você não está entendendo, e se você não está entendendo, talvez você não está ouvindo, e se você não está ouvindo, talvez você está surdo, se está surdo, talvez está morto. Eu não posso viver sem ti. Jesus lindo, eu te amarei para sempre. Se você tiver de encher a sua cabeça, enche a sua cabeça com as palavras do reino, com as palavras que saem da boca de Deus. Que os nossos anseios sejam para Ele, porque a vida na terra, ela é passageira, e aquilo que preenche a vida na terra também. E o maior desejo de Deus é libertar o homem disso, é libertar o homem dessa dependência terrena. E quando eu falo dependência terrena, não estou falando de comer, beber, dormir, vestir, mas do sistema mundano, aquilo que alimenta o homem de acordo com o sistema mundano, os prazeres da vida. Como eu preguei há uns dias atrás, os prazeres dessa terra, eles não são eternos. O que são eternos? São os princípios de Deus. É aquilo que você desfruta em Deus. Isso é eterno. Então, eu quero falar sobre isso nessa noite. Isso que você está ouvindo
E é isso que está dentro de mim, e é isso que vem de Deus, e é isso que tem que estar dentro da humanidade. Isso é o que sustenta a alma do homem. E o tema da mensagem de hoje é baseado em Jó. Jó no capítulo 19. E o tema, vamos já ler, e o tema é o maior consolo do homem. Qual é o maior consolo do homem depois dessa vida? Depois da morte. Quando você pensa na morte, quando isso vem ao teu coração, quando isso vem à tua mente, ou quando você passa por uma situação de perigo e um risco de morte, é um acidente que acontece com você e que de repente você é abalado e você passa dias pensando nisso, ou aquilo marca a tua vida, como por exemplo, de vez em quando eu encontro o Gago, o irmão do pastor Cícero, e ele, há um ano atrás, se eu não me engano, aconteceu aquele episódio de um acidente que aconteceu, mas eles quase morrem, e ele diz, olha, vai fazer um ano, foi isso que ele falou? Daquele dia, o dia que eu quase morro. Ah, tá ali o Gago. Foi, Gago. O Gago viu a morte na frente dele. Ele estava com Micael na estrada, e ali o carro que eles estavam ali, de repente perdeu o controle e quase entra na frente de uma carreira, não sei como é que foi. Eu só sei que isso marcou a vida dele. Foi ou não foi, Gago? Fez assim. Poderia ser assim. Pastor, não brinca com coisa séria. Eu não estou brincando com coisa séria. Eu estou falando de algo sério do que é sério. Eu estou falando de algo sério do que é sério. E se tivesse acontecido? E eu não coloco aqui a vida dele em particular. Eu coloco a nossa vida. E se tivesse acontecido já a sua partida, a minha partida, a nossa? E aí? Você pode acreditar no fim de deixar de existir. Você pode acreditar nisso. Não, pastor, eu acredito que não existe vida após a morte. Eu creio que 98% talvez dos que estão aqui acreditam que existe vida após a morte, mas talvez existam 2% que ainda não acreditem nisso. Tipo, que existe vida após a morte. E no que você acredita? Tipo, vai deixar de existir. Você pode acreditar nisso. Mas eu te garanto uma coisa. Existe um livro chamado Bíblia, que é esse aqui, e que a maioria tem aí, esse livro, que não fala isso. Ele fala que existe vida após a morte. E a própria natureza, se você olhar para a própria natureza e para a própria perfeição da criação do homem, você vai ver que não é para deixar de existir. Algo tão perfeito como o homem, não é para deixar de existir. E eu sempre falo que, tipo, um jovem, ele está radiante no ápice da sua vida, ele cursou faculdade, ele está agora ganhando um ótimo salário e conheceu uma moça e os dois se amam, os dois se casam, constroem a sua casa e vão começar a viver uma vida maravilhosa, projetando filhos e projetando isso e aquilo e tal, e de repente, pam, um dos dois morre, ou os dois morrem. E aí, é para acabar? Do nada aquele sonho foi interrompido, do nada aquilo que estava sendo projetado para a continuidade de algo grandioso, prazeroso, de algo lindo, de repente, acabou, sumiu. É a família que planeja as férias durante o ano inteiro e é o pai e a mãe ali na frente do carro, os dois filhos atrás, e o hotel reservado, e 7 dias lá no Beach Park em Fortaleza, 7 dias lá no Uruguai, lá na Argentina, 7 dias nos Estados Unidos, em Orlando e tudo mais, e todo mundo está viajando ou de avião, ou de carro e tal, e bate de frente com a carreta e morre.
Pastor, o senhor gosta dessas coisas, não é bom falar disso. Acontece, sim ou não? E aí? Fica por isso mesmo? Eu te garanto que se fosse assim, a vida não tinha sentido. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia nos fala em Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo. Depois de quê? Depois da morte. Depois da morte. Então, entenda uma coisa, e aqui eu prego o que eu creio: existe vida após a morte. Só que, assim como aqui na terra, alguns vivem bem e outros vivem mal, assim como existe vida ruim e vida boa, depois da morte haverá vida, e existirão duas vidas depois da morte. Uma vida boa e uma vida ruim. A vida boa é com Deus, no céu, sem dor, sem sofrimento, sem maldade, sem ladrão, sem assassinato. É a vida no ápice do prazer, sem dor. E existe a outra vida, que é longe de Deus, no inferno, no lago de fogo, uma dor e um sofrimento que não tem fim. Assim como a vida com Deus, que ela será eterna, e é uma vida, e será uma vida sem dor, e essa vida sem dor, ela será eterna. Assim, longe de Deus, no lago de fogo, você não deixa de existir. Você continua existindo, mas sofrendo. E esse sofrimento nunca vai acabar. É difícil compreender isso. É ou não é difícil, gente? Pastor, Deus vai permitir isso. Não é por causa de Deus, querido. É por causa do pecado. É por isso que pregamos e é por isso que falamos que a decisão do ser humano de entregar-se a Cristo é a maior e mais importante decisão da sua vida. Porque esta decisão maior e mais importante vai garantir para ele o livramento dessa dor eterna e a garantia da vida eterna com Deus sem dor. Eu estou pregando o que a Bíblia fala, eu estou pregando o que eu creio. Então, olha o que Jó fala. Vamos lá, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, versículos 25 até o 27. Jó, capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quem achou o texto, diga aleluia. O texto está no telão também. E o texto, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Olha a expressão de Jó, olha para o que aponta. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, o que vai acontecer? Só que isso é Jó falando. Ele estava falando por ele.
eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração. Como o meu coração dentro do meu peito deseja isso. Isso o quê? Ver a Deus. E aqui eu já começo da conclusão. Qual é o maior consolo do homem, no sentido do ser humano? Qual é o maior consolo do ser humano depois dessa vida na terra? Eu te respondo: é a certeza de que no final ele será aceito por Deus. O ser humano que vive com essa convicção, ele está consolado. O ser humano que tem essa certeza de que depois da sua morte vai ser aceito por Deus e vai viver com Ele para sempre, ele vai viver em paz, tranquilo, alma sossegada, por mais que ao seu redor um turbilhão aconteça, por mais que as torrentes de dificuldades o arrebatem em determinados momentos, porque teremos problemas. Por isso eu falo consolo, porque a vida traz dor, essa vida traz sofrimento, ela traz tristeza. Por quê? Porque a dor e o sofrimento, eles estão impregnados na carne. E por quê? Por causa do pecado. A consequência do pecado antes da morte é a dor, é a agonia, é o estresse, é o desejo de vingança, é o ódio, é a angústia, é a amargura de espírito, é a impaciência, é o desejo de causar dor e às vezes de sentir dor. Tudo isso é consequência do pecado. Mas quando você encontra Cristo, você é consolado com a convicção, com a certeza de que tudo isso vai passar, de que essa vida vai passar, e quando ela passar, você verá a Deus, e não apenas verá Ele, mas permanecerá com Ele. Esse é o maior consolo que um ser humano pode ter. E aqui, eu quero destrinchar esses versículos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Primeiramente, essa expressão, eu sei. Lembra, isso aqui é Jó falando. Ele está dizendo, eu sei. O que é que nós entendemos? Isso indica o quê? Certeza. Eu sei. Certeza. Isso indica certeza. Ele tinha certeza do que ele estava falando. Eu sei. Eu sei do quê? O meu significa o quê? Algo particular. É seu. Comprou a casa? É sua. Comprou o carro? É seu. Casou, a esposa é sua. Casou, o marido é seu. O meu significa o quê? Algo particular, algo pessoal. O meu o quê? Redentor. Eu sei que o meu Redentor. O que é Redentor? É aquele que liberta. É aquele que redime, é aquele que resgata. De quê? Do pecado, da morte, da condenação eterna. Então, Jó, ele estava dizendo o quê?
Eu tenho certeza que eu fui salvo por Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo o quê? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, que veio por quem? Por Cristo. Cristo me salvou. Andar com essa convicção, andar com essa certeza, é você andar consolado, é você andar fortificado, é você ser alguém inabalável. Inabalável. Eu sei que o meu Redentor vive. E o interessante, uma reflexão, é que Jó, queridos, alguns dizem que Jó viveu antes de Abraão. Jesus, ele veio milhares de anos depois de Abraão. E se Jó viveu antes de Abraão, Jesus veio milhares de anos depois de Jó. Mas ele já usa a expressão Redentor. E ele fala, vive, vive. Ou seja, ele está vivo, não está morto. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha certeza de que era salvo por Cristo. Segundo, ele fala, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, entenda, preste atenção, desprenda-se da vida terrena, no sentido de que ela é eterna. Como assim, pastor? Eu sei que aqui não é eterno, mas a maioria vive como se fosse. A maioria vive como se nunca fossem morrer. E depois que, essa expressão, e depois que, significa o quê? Que o agora, ele vai passar e haverá algo depois. Esse depois que, fala de depois dessa vida. Depois dessa vida. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, apodrecido, significa que a carne vai apodrecer. A nossa carne, o seu vigor, a força que eu tenho hoje, não é a força que eu tinha antes. Nos meus 18 anos de idade, os meus 20 anos, meu ápice da minha força ali, ela era muito maior, talvez o dobro da força que eu tenho hoje, do vigor que eu tenho hoje. E daqui a 20 anos, quando eu tiver 60 e tantos, o meu rosto já não estará assim. Assim como hoje, ele não está mais quando eu tinha 15. E se eu viver até os 80 anos? Os meus cabelos já não serão mais tão pretos, tão escuros. A minha vista já não será mais como hoje. Se hoje eu uso 0,75, 1,25 no e no outro e tal, daqui a 40, 20 anos, se eu estiver vivo ainda, já vai ter aumentado. Eu já não farei isso com tanta facilidade. Eu posso pular daqui e sair correndo. Eu já não poderei fazer isso. E vai chegar o dia em que eu morrerei. E que esse corpo vai apodrecer. E aí o que vai acontecer? E aí, e depois disso? E aí, e depois disso? Essa é a reflexão. Essa é a reflexão. E aí, e depois disso? Jó, ele fala: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, o que é que ele vai ver? O que vai acontecer? Eu verei a Deus. Para que maior consolo do que esse? Aonde no final começa o melhor. Essa é a vida cristã.
Essa é a vida cristã, essa é a convicção cristã. E é algo contrário ao mundo. Enquanto que o mundo, eles lutam para não morrer, porque acham que vai acabar tudo ali. Nós não. Nós sabemos que quando morrermos é que vamos viver de verdade. Nós sabemos que no dia da nossa morte é que tudo vai começar de verdade. E olhe que esse dia vai chegar para todos. Eu gosto de falar disso. Você conhece alguém? Conheceu? Quem aqui conheceu? Quem aqui conheceu alguém que já morreu? Levanta a sua mão bem alto. Essas pessoas não estão mais aqui na terra. E aí? Onde elas estão? E aí? Você acha que assim como elas morreram, você também vai morrer? Sim ou não? Se um dia você e eu morreremos, e aí? O que vai acontecer depois? A mensagem do Evangelho é a solução para essa pergunta. A mensagem do Evangelho é salvação através de Cristo. Depois da morte, para quem é salvo, é que vai começar a vida de verdade. Eu verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Olha a convicção de Jó, olha a convicção, ele frisa, ele repete, ele enfatiza: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo o verei, não outro. Isso e não outro fala de pessoalidade, individualidade, particularidade. Isso fala de salvação pessoal. A salvação é algo pessoal. Você não pode depender do teu pai para ser salvo. Você não pode depender do teu filho para ser salvo. Você não pode depender do teu pastor para que você seja salvo. Você não pode depender do teu líder para que você seja salvo. Não é porque o teu pastor é salvo, não é porque o teu líder é salvo, não é porque o teu irmão está do teu lado é salvo, não é porque o teu pai é salvo, o teu filho é salvo, o teu esposo é salvo, teu marido, tua esposa, que você será. Se você não fizer por onde, você não vai ser. Lute, se esforce para ser salvo, para ter a certeza de Jó. Qual era a certeza de Jó? Que ele veria a Deus com os seus próprios olhos. Que ele veria a Deus com os seus próprios olhos. E não apenas veria a Deus, mas seria aceito por ele. Porque, olha a expressão final do versículo 27. Como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração. Ou seja, como o meu coração dentro do meu peito deseja esse dia. Talvez esta seja a maior certeza da salvação de alguém. É o desejo diário e constante pelo encontro com Deus. Um ser humano que vive diariamente com esse desejo latente, pulsante dentro do seu coração, de ver a Deus, de se encontrar com Ele, eu creio que é a maior certeza da salvação. Porque alguém que não é salvo pode até dizer que é, mas se tal pessoa que diz que é, mas não deseja esse dia, eu duvido da sua salvação.
eu duvido da sua salvação. E como é que nós expressamos esse desejo de nos encontrar com Ele? É no nosso dia a dia, através da nossa devocional, através do nosso momento de oração, da nossa leitura da Bíblia, através dos cultos. Esse desejo de encontrar-se com Deus, esse desejo de que esse dia chegue, esse grande dia chegue, vai nos impulsionar a fazer coisas para Deus, dentre as quais as mais importantes: a oração, a leitura da Bíblia e a igreja, a congregação. Então, isso tudo aqui fala do maior consolo que um homem pode ter, que é a certeza de que no final ele vai se encontrar com Deus e ser aceito por Ele. Quem vive com essa convicção anda consolado, anda tranquilo. E eu convido você a refletir sobre isso. Primeiramente, para você que já diz que tem essa certeza, primeiramente eu alerto você que já diz que tem essa convicção de que vai se encontrar com Deus e de que vai ser aceito por Ele. Eu te desafio a refletir como está no seu peito o palpitar por esse dia, o palpitar por esse encontro. Olhe para dentro de você mesmo, reflita. O Senhor fala nessa noite, reflita como está o palpitar do teu coração por esse dia, o dia do encontro com Deus. Você pensa nesse dia, você pensa em vê-lo, você pensa em abraçar Ele, você imagina. Por quê? Se isso não estiver dentro de você, latente aqui, palpitando dentro de você, é duvidosa a sua fé e logicamente e consequentemente a sua salvação. Reflita. E para você que ainda não tomou a sua decisão de arrepender-se dos seus pecados, entregar o seu coração a Jesus, e você que reconhece isso, você que entende: eu não tenho essa certeza, eu não sei para onde eu iria se eu morresse agora, eu não sei, eu reconheço isso. Para você que não tem essa certeza, eu desafio você hoje a crer no Evangelho. Creia no Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é esse poder, é essa força que entra dentro de você para a salvação. Isso gera dentro de você essa convicção. E como é que você consegue isso? Através do reconhecimento que é pecador, do arrependimento por esses pecados e do entregar o teu coração a Jesus, dizendo: Jesus, eu te quero na minha vida, me perdoa, apaga os meus pecados, me dá uma nova chance, eu te quero como meu Senhor a partir de hoje, dirigindo a minha vida, entra no meu coração. Através e a partir desta decisão, este poder que é o Evangelho vai entrar dentro de você, e depois que ele entrar dentro de você, você vai passar a ter essa certeza de vida eterna, de vida após a morte, com Jesus. É disso que tua alma precisa. Coloca a mão no coração e diga: é disso que a minha alma precisa. Foi isso que Jesus veio fazer. Na agonia da humanidade, no desespero das almas humanas, Jesus desceu para solucionar esse problema.
no desespero das almas humanas, que aguardam sem Cristo o dia do deslize e da queda no abismo. Para as almas sem Cristo, o que aguarda elas é apenas o deslize que as fará cair no abismo. No dia em que resvalar o seu pé, no dia do deslize final. Cristo, Ele quer te salvar, Ele quer te tirar da beira desse abismo, porque é o medo dessa queda que aflige a alma do homem. E essa queda, o que é? A vida sem Cristo após a morte, é a incerteza. E para os que são fiéis de consciência, aqueles que não têm Cristo e que são fiéis na sua consciência, eles sabem que algo ruim os aguarda. No fundo, eles sabem que algo ruim os aguarda se eles morrerem como estão. Eu conversava com alguém desviado nessa semana, não me lembro o momento, e tal pessoa disse para mim isso: pastor, eu estou desviado. E eu sei que se eu morresse hoje, eu não estaria salvo, eu não estaria garantido. E é isso que aflige a alma humana. Então, entregue a sua vida a Cristo, reconheça que precisa dele, desperta da morte, entenda que você não pode viver sem ele. E quando você ressuscitar, ou seja, quando você entregar a sua vida a Cristo e passar a viver, viva de fato, entendendo: eu não posso viver sem ti, Jesus. Eu não posso viver sem ti, Jesus. Eu não posso. E a resposta de Deus, como o pastor Cirilo canta, para ir terminando, a resposta dele, ele canta assim, ele fala que está ouvindo Deus, Jesus cantar, porque ele está cantando: eu não posso viver sem ti, eu não posso viver sem ti, cantando para Jesus. Aí ele para e diz: eu ouço Jesus cantando o quê? Eu também não posso viver sem ti, eu também não posso viver sem ti. Jesus dizendo: eu sei que se formos levar ao pé da letra, lógico que Jesus pode viver sem nós, sim ou não? Sim ou não? Ele pode viver sem nós, sim ou não? Mas ele não quer isso. Por que haveríeis de morrer, ó casa de Israel? Por que haveríeis de morrer? Por que haveríeis de viver eternamente longe de mim? Por quê? Então, se você quiser ter esse consolo, que é o maior consolo que um ser humano pode ter, entregue sua vida a Jesus, e a partir disso tenha a certeza de ver a Deus e de ser aceito por Ele depois da tua morte. E eu quero concluir lendo 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. É assim que nós temos que viver, é como Paulo, e é um dos textos mais conhecidos quando se fala de momentos, ou o momento que precede a partida, que precede a morte. Olha o que Paulo fala, capítulo 4, versículos do 6 ao 8, o texto vai dizer: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O que era uma oferta de bebida? Era um líquido qualquer que era derramado. Aquele líquido ali não estaria mais no copo,
ele deixaria de existir no copo, mas ele seria entregue para aquele para quem estava sendo entregue a oferta. No nosso caso, é nós para Deus. Nós seremos dados para Deus definitivamente um dia, se entregarmos nossa vida a Cristo. E ele entende isso. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele deixaria de existir no plano terreno e passaria a existir literalmente no plano espiritual, para aquele que estava recebendo a oferta, que era Deus. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é forte demais, gente. Combati o bom combate. Isso fala das lutas. Isso fala das resistências nossas no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, tanto familiar, empresarial, no trabalho, quanto também por causa de Cristo. Ou seja, virão os inimigos da nossa fé, mas o que você tem que fazer? Lutar, para não perder a sua fé. E ele diz isso: combati o bom combate, completei a minha corrida. Ou seja, aqui fala de propósito, pelo que você vive. Você vive para Deus? Ministerialmente, você serve a Deus? Ministerialmente, o que você faz para Deus? O que você faz para Deus? Essa é a sua corrida. Completei ou terminei a corrida e guardei a fé. Satanás não conseguiu roubar minha fé. É isso que ele está dizendo. E aí ele termina dizendo: agora, me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E também a todos os que amam a sua vinda. Aqui ele inclui toda a humanidade, antes dele, durante ele e depois dele. Aqui ele está falando praticamente a mesma coisa que Jó disse. Ele está dizendo a mesma coisa. Agora me está reservada a coroa da justiça. Ele tem certeza da sua salvação. Ele tem certeza de quem estava aguardando ele, do que ele iria receber. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia do encontro. O dia em que ele estaria face a face com Deus. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos os que amam a sua vinda. A todos os que desejam que ele volte. Assim como Jó disse: como anseia no meu peito o meu coração, ou seja, como meu coração deseja esse dia, Paulo também está dizendo: eu amo aquele dia, eu desejo aquele dia. Que dia? O dia em que Cristo aparecerá nas nuvens, ou o dia em que nós iremos para Ele. Isso fala da nossa morte antes da sua vinda, ou fala também da vinda dele enquanto vida. Jesus pode voltar enquanto nós estivermos vivos, mas nós podemos morrer também antes dele vir. Aconteça uma ou outra coisa, você esteja garantido. E essa garantia é o maior consolo que você pode ter. O maior consolo que você pode ter não é pagar suas contas. Ah, se eu pagasse tudo que eu devo, como seria bom. Ah, se eu encontrasse um marido bom, como seria maravilhoso. Ah, se eu encontrasse a minha esposa, como seria bom. Ah, se eu conseguisse comprar a minha casa, construir minha casa e sair do aluguel, como seria bom. Meu querido, tem tanta gente que tem tudo isso e muito mais, mas mesmo assim vive atormentado.
afligido, com um vazio do tamanho do mundo. Só Cristo pode preencher esse vazio. Só Ele pode consolar a tua alma. Só Ele. Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor então, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lindo, eu te amarei. Sim, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, queridos, e adore o Senhor, refletindo no que você ouviu. Lindo, eu te seguirei.